dia, meu querido ouvinte da Rádio 88 FM. Eu sou o pastor Domingos Sávio e este é o programa da Igreja Congregacional Água da Vida, no Monte Castelo. Hoje, sábado, 11 de abril. Ontem, a sexta-feira foi de dor, sofrimento, angústia e solidão. Foi a sexta-feira da paixão. Sábado, o mundo ainda impactado pelo mais lindo gesto de amor. A cruz que marcou a morte de Jesus agora representa o perdão para todo aquele que recebe o amor de Jesus em seu coração. Hoje é um sábado de esperança, de paz, de amor e de vida. Nós vamos celebrar a vida. Bom dia, queridos. Bom dia a toda a família Água da Vida. Quero mandar um abraço para nossos irmãos espalhados aí pelo Brasil afora. Nossos irmãos de Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí. Nossos irmãos de Arrozal, Pinheiral, Resende, Porto Real, nossos irmãos que moram em São Paulo, em Sorocaba, nossos irmãos de Engenheiro Passos, nossos irmãos ali de Minas Gerais, em Divino, nossos campos missionários em Barreiras, na Bahia, Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Ourém, no Pará, nosso irmão João Luiz Santiago ali em Atibaia, missionário da Meva. Quero mandar um forte abraço para todos, pastor André, lá em Florianópolis. Que Deus abençoe a toda a família Água da Vida. Onde você estiver, receba nessa hora um grande abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos para a primeira música. Fique sintonizado aí. Ele está vivo, querido. Nós vencemos com Ele. Quantos podem levantar as suas mãos com palmas e agradecer a Deus pela vitória? Declare bem alto comigo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Declare, temor não. Seu vizinho, fala pro seu irmão, ele está vivo. Nós queremos nele. Deus enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados. Porque Ele vive.
vamos iniciando nossa programação. Eu peço a você agora neste momento que você possa orar conosco, pedindo que o Senhor nos abençoe. Deus, queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor acrescenta em nossa história, por mais uma página, ó Deus, que se abre no nosso livro e temos a chance, ó Deus, de fazer coisas tremendas e especiais para que o teu nome seja adorado, exaltado e glorificado em todo lugar. Obrigado, Senhor, por este sábado, ó Deus, e que seja de fato um sábado de esperança, um sábado, ó Deus, sabendo que o Senhor vive, reina e o Senhor venceu a morte. Nós somos agora, ó Deus, livres de toda ameaça, de toda situação contrária. Queremos, ó Deus, te servir, te adorar, te bendizer, glorificar o teu nome. Abençoa a nossa programação, ó Deus, essa próxima hora seja uma hora agradável a cada ouvinte que esteja sintonizado na nossa emissora, Pai. Cuida de cada um deles, ó Deus. Tira todo medo, toda aflição, toda preocupação, toda angústia e derrama sobre nós, ó Deus, da tua graça e da tua misericórdia. Isso te pedimos e desde já queremos te agradecer com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós damos graças ao Senhor por poder estar aqui nessa manhã compartilhando com vocês a palavra do Senhor. E mesmo nesses tempos de isolamento, à distância, estreitarmos um pouco a nossa comunhão. A Igreja Congregacional Água da Vida, ela é herdeira do trabalho missionário do casal Robert Reid Calley e Sarah Poulton Calley, que chegaram à cidade do Rio de Janeiro, na época capital do Império, dia 10 de maio de 1855, para iniciarem um trabalho que duraria 21 anos e 57 dias em nossas terras. O trabalho congregacional é considerado o trabalho pioneiro do evangelismo pátrio. Após subir para Petrópolis, eles começaram um trabalho com 5 crianças. Dona Sara contou a história do profeta Jonas, dia 19 de agosto de 1855. Esse é considerado o primeiro trabalho evangélico em terra nacional em caráter definitivo. A nossa igreja é filiada à UIECB, União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, que é considerada a legítima herdeira desse trabalho iniciado pelo casal Calley. Então é uma honra para nós podermos carregar esse bastão desse trabalho pioneiro no Brasil. A nossa igreja está ali no Monte Castelo, na antiga Rua X, número 520, atual Rua Maurílio Gomes da Silveira. Ela está fincada ali desde maio de 1966. Nossas reuniões são sempre às quartas-feiras, às 19h30, para estudo bíblico e oração. E aos domingos, às 18 horas, temos escola bíblica e às 19h30, um culto de adoração ao Deus vivo. Assim que essa fase de confinamento terminar, quero convidar você a estar conosco ali, nos fazer uma visita e conhecer a beleza, a comunhão, o carinho de todos os irmãos da família Água da Vida. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me.
a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu. E quem veja viva esse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai,
acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Você ouviu Senhor Formoso És, Marcos Góes, e agora Acredito, Leonardo Gonçalves. O que é a Páscoa, né? Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passagem. É a festa que os judeus comemoram a saída do cativeiro egípcio. Tudo aconteceu porque Moisés pediu a Faraó autorização para que o povo judeu oferecesse uma festa para o Senhor no deserto. Faraó negou inúmeras vezes. Deus então enviou 10 pragas, sendo a última a morte dos primogênitos. Deus disse aos judeus para que matassem um cordeiro e o sangue desse animal fosse aspergido nas portas das casas. Assim, o anjo da morte passou pelo Egito matando os primogênitos. Mas passou, ou seja, Pessah, longe das casas dos judeus. Deus ordenou que, para sempre, a festa da Páscoa fosse celebrada pelos seus filhos. Jesus morreu na Páscoa. O sangue dele derramado na cruz aponta para o sangue que os judeus aspergiram sobre as portas de suas casas. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano pra salvar, pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez
sabendo que iria passar, o meu Jesus por mim se entregou. Mesmo o cálice tentou evitar, mas em obediência ele pagou o preço por me amar, a dor em meu lugar. Mas não era o fim, a morte não reinou, Jesus ressuscitou, o inferno derrotou, ele venceu, a cruz não poderia derrotá-lo, a morte não havia decretado o seu fim, pois não acabaria assim. Ele venceu, como um cordeiro ele se entregou, mas como um leão ressuscitou, e pelo Pai ele foi exaltado. O preço por me amar, a dor em meu lugar, mas não era o fim, a morte não reinou, Jesus ressuscitou, o inferno derrotou, ele venceu, a cruz não poderia derrotá-lo, a morte não havia decretado o seu fim, pois não acabaria assim. Ele venceu, como um cordeiro ele se entregou, mas como um leão ressuscitou, e pelo Pai ele foi exaltado, assentado à destra do Pai está, coroado acima de todos, nome sobre todo nome, é Jesus, é Jesus. Ele venceu, a cruz não poderia derrotá-lo, a morte não havia decretado o seu fim, pois não acabaria assim. Ele venceu, como um cordeiro ele se entregou, mas como um leão ressuscitou, e pelo Pai ele foi exaltado. Ele Você ouviu Jesus, o plano perfeito, Renascer Praise, e ele venceu. Ministério, viva a adoração. A Bíblia Sagrada é um livro que nos coloca de joelhos diante de Deus, seja para reconhecer que Ele é Deus, ou para reconhecer seu poder, domínio, autoridade e majestade.
No Salmo 66, versículo 20, está escrito: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Deus não rejeita a petição e o clamor de ninguém. Deus quer nos ajudar. Nós vamos passar agora por um momento de oração. Convido você, onde estiver agora, fechar seus olhos, elevar seu pensamento a Deus, ou olhar simplesmente para cima. Nós vamos falar com o Senhor. Nosso Deus e Pai, Deus maravilhoso, Deus vivo, nós te louvamos nessa manhã por mais um dia de vida. Te agradecemos pela graça de poder existir e sabemos que tudo isso é graças à misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, louvor, adoração. E tudo que pudéssemos dar ao Senhor ainda seria pouco, diante de tudo que o Senhor tem sido e tem feito por nós e em nós. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, por não sermos iguais a Cristo, perdão pelas nossas ações, omissões, palavras, pensamentos. Nós queremos dizer, ó Deus, que percebemos a ação do Teu Espírito em nossas vidas, nos mudando e nos moldando a cada dia, e nós não somos mais quem nós éramos. O Senhor começou uma boa obra em nós e há de completá-la até o final. Queremos, ó Pai, nessa hora declarar toda a nossa dependência de Ti. Dizer, meu Deus, que sem Ti nada temos, nada somos, nada podemos. E queremos, Deus, nessa hora, interceder por nossas famílias. Ó Deus, pedimos que o Senhor agora entre em cada lar. Alguns, nesse momento, vivendo dias de apreensão, de preocupação. Pedimos que o Senhor trabalhe nos corações, que haja harmonia em cada lar. Pai, que o coração do marido, da esposa estejam voltados um ao outro, que seja um momento de aproximação ou reaproximação, diálogo, comunhão. Pedimos, ó Deus, que os corações também dos pais e dos filhos estejam convertidos um ao outro, que sejam momentos preciosos em harmonia dentro de cada lar, Senhor. Pedimos que o Senhor possa trabalhar em função daqueles que Te amam e Te temem. Sabemos que não tem sido fácil. Quantos chefes de família apreensivos por seus postos de trabalho, quantos irmãos que são empresários, autônomos, profissionais liberais e que vivem a expectativa de dias difíceis. Mas nós queremos dizer que confiamos no Senhor, Pai. Sabemos que para cada porta que se fechar, o Senhor há de abrir muitas outras. Que esse tempo nos ensine a depender mais do Senhor, que esse tempo nos ensine a nos enxergar como pó e cinza, como nós somos. Sem Ti nada podemos fazer. E que esse momento sirva também para ensinar a humanidade a olhar mais para cima, e a saber que não dá para viver do jeito que se tem vivido. A vida não são só coisas materiais, a vida não são só prazeres. Nos ajude também a amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, mesmo sem poder fazer muita coisa, mas nós podemos ser agentes de transformação nesse momento. Se cada um fizer a sua parte, na sua casa, para os seus vizinhos, para a sua família, nós teremos, ó Pai, ao final disso tudo, seremos pessoas melhores. Nós dependeremos mais do Senhor, nós seremos mais amigos das pessoas e queremos pedir também que o Senhor olhe pela Tua igreja. Deus, muitos pastores também apreensivos, missionários. O Senhor sabe, ó Deus, que a comunhão, a reunião é um pilar da nossa fé. Como faz falta estar junto com nossos irmãos ali no templo. Pedimos que o Senhor socorra também as igrejas, que não falte recursos para que cumpra os seus compromissos, sustente, ó Deus, seus obreiros, ajude os necessitados, cumpra com as suas obrigações, com a sociedade, com o governo. Eu quero interceder por todo o Teu povo na face da terra. Quero interceder em especial pelos idosos, por aqueles que têm a saúde debilitada, meu Deus. Coloca um cerco de proteção sobre a vida deles, Pai. Não deixe que sejam contaminados, ó Deus, por esse vírus. Ó Deus, a nossa certeza está no Senhor, a nossa fé está no Senhor. E aconteça o que acontecer, o Senhor estará conosco, porque o Senhor não falha. Como Josué testemunhou, nós também testemunhamos nessa manhã de
todas as palavras que o Senhor disse a nosso respeito, nenhuma delas caiu por terra até hoje. Então nós não temos por que duvidar, não temos por que temer, porque aconteça o que acontecer, estaremos com o Senhor. Pai querido, que a tua graça, o teu amor, a doce presença do teu Espírito possa ocupar cada lar nesse momento, possa estar em cada coração, no carro, no trabalho, ó Deus, e que a presença do Senhor espante todo medo, todo desespero e toda dúvida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Oh, oh. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Disco Praise, tu és tremendo. E agora prepara seu coração, meu querido. Você vai ouvir a palavra do Senhor e eu tenho certeza que ela vai abençoar a sua vida. Quero convidar nossos queridos ouvintes a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ler dos versículos 22 ao 32. Atos 17, 22 ao 32 diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação,
para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Queridos, o apóstolo Paulo aqui chega na cidade de Atenas, que era o berço da sabedoria, mas infelizmente também o berço da idolatria. E Paulo, quando chega naquela cidade, nós lemos aí no verso 16, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Eles tinham altares para tudo quanto é tipo de Deus. E havia também um altar ao Deus desconhecido. É interessante a gente perceber que, mesmo Paulo se revoltando por dentro, né, ele se dirige aos atenienses de uma forma extremamente respeitosa. Né? Ele diz no verso 22, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E ele então passa a discorrer sobre, basicamente, 3 tipos de deuses. O primeiro tipo de Deus é o Deus desconhecido. No original seria o Theos Agnostos. Como é que alguém pode adorar a um Deus desconhecido? A Bíblia diz o tempo todo que em conhecer a Deus está a salvação. Mas infelizmente é verdade que muitos adoram a Deus sem conhecer. Sermão da Montanha, Jesus escreve, Jesus nos diz, né, e é escrito por Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, que alguns chegarão diante de Jesus naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci. E diz: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Portanto, é inviável adorar a um Deus desconhecidos. O profeta Oséias nos convida a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Há conhecimento e conhecimento. Muitos de nós conhecemos Deus de ouvir falar, mas infelizmente não são muitos que querem ter um relacionamento com Ele a ponto de se tornarem íntimos. Paulo também faz menção aos deuses falsos. No verso 29 ele diz: olha, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Um Deus criado pela mão do homem, ele é criatura e não criador. Ele não pode ser senhor do homem. O homem é senhor dele. Um Deus que é um objeto não pode ajudar-se nem a si próprio. Ele só vai sair de um lugar para o outro se alguém o colocar. Ele não vai tirar a sua própria sujeira. E a Bíblia o tempo todo diz que chega a ser uma loucura o ser humano confiar num Deus feito de pedra, ou de pau, ou de qualquer outro material. O profeta Isaías, no capítulo 44, ele chama a atenção sobre isso duramente. Ele diz: como pode? Um homem vai à mata, corta uma árvore, com uma parte da árvore ele faz lenha, acende o fogo, faz um cozido, come, e com a outra parte da mesma árvore ele esculpe uma imagem, se prostra diante dela e diz: esse é o meu Deus. Isaías diz: isso é uma insanidade. Então, nós não devemos também confiar em um Deus que é criatura. Paulo, então, ele usa a maior parte do seu tempo para falar do Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro?
O Deus verdadeiro é o Deus criador do mundo e de tudo que há. Está escrito aí no verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. O Salmo número 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Qualquer coisa que você pensar é de Deus. Deus é dono do ouro e da prata. A Bíblia fala isso. Deus é dono das matas, dos rios, dos peixes, dos animais, do céu, o sol, a lua, as estrelas. Deus é dono das pessoas. Está escrito aqui que Ele é Senhor do céu e da terra. Nós estamos falando do Deus vivo. O único Deus vivo e verdadeiro. O Deus que não foi criado por ninguém. A Bíblia diz que Deus é. Quando Moisés, chamado para ir ao Egito libertar o povo de Israel, pergunta: mas quem é o Senhor? Quando alguém me perguntar, o que eu respondo? Deus disse: eu sou o que sou. Lá em Êxodo capítulo 3 nós podemos ler isso. Eu sou o que sou. Deus é. Ele é eterno. Eterno é aquilo que não tem começo e nem fim. Deus, ele é autoexistente. Ninguém o criou. Por isso ele é o Deus verdadeiro. E aqui diz que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Que teste para nós, né, como igreja, como crentes, viver nesses dias onde não podemos frequentar os santuários feitos por mãos humanas. Eu sempre digo aos nossos irmãos que o templo hoje ele é muito mais para nós do que para Deus. João capítulo 4, 23 e 24 diz que Deus é espírito. Deus não precisa de tapete, carpete, banco, ar-condicionado, lustres. Deus é espírito. Hoje o templo ele tem um significado apenas para a igreja, onde nos reunimos para a comunhão, onde podemos convidar as pessoas a estar conosco. Eu não consigo conceber como é que existiria uma igreja hoje sem ter um templo, sem ter um endereço onde pudéssemos centralizar, né, as atividades. Mas o templo hoje é um quartel-general, é a casa onde mora a família de Deus. Mas a era do templo já acabou faz tempo. A Bíblia diz que Deus habita em santuários, não feitos por mãos humanas. Deus está construindo em cada um de nós a sua habitação em espírito. Sendo assim, eu e você, se já reconhecemos a Cristo como Salvador, somos a igreja de Deus. Deus habita em nós. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, Deus está no meio deles. É a igreja. Perto está o Senhor de todo aquele que o invoca em verdade. Portanto, Deus não fica limitado a santuários feitos por mãos humanas. Quando Salomão construiu o templo no Antigo Testamento, ele disse: poxa, se nem o céu e a terra podem comportar o Senhor, quanto mais essa casa que eu edifiquei. As igrejas que optaram por centralizar suas atividades no templo estão sofrendo muito mais. As igrejas que entendem que a igreja não é templo, a igreja funciona em um templo, mas ela também está em cada casa, ela está em cada vida. Essas igrejas estão percebendo muito menos a diferença e estão tendo muito menos dificuldade. Como é bom saber que nós não dependemos do templo para estar com Deus. Não há um lugar sagrado onde Deus habita. Deus está onde está um verdadeiro adorador. O verso 25 diz também que esse Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Quem é servido por mãos humanas é o Deus falso. Ele precisa ser limpo, ele precisa ser trocado de lugar, ele precisa ser carregado. Deus não. Ao contrário, é Ele mesmo quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Como é que pode alguém dizer que não precisa de Deus, se nós não conseguimos sequer respirar sem a ajuda dele? No livro de Jó, no capítulo 34, logo nos primeiros versículos, diz que se Deus se irasse e recolhesse o seu espírito, toda a terra expiraria
e o homem voltaria ao pó. É Deus que sustenta a vida. Essa semana correu uma mensagem, eu recebi, sobre um senhor que passou um dia no respirador por conta do coronavírus, e quando ele saiu, foi pagar a conta, $500 ou 500 euros, não me lembro. Ele começou a chorar, e os médicos disseram: poxa, mas não precisa chorar. Se o senhor tiver alguma dificuldade, a gente vê o que faz. Ele disse: eu não estou chorando por causa da conta. Eu estou chorando porque eu percebi quanto eu devo para Deus. Eu respirei um dia aqui nesse hospital, o ar de vocês, estou pagando $500. Eu tenho respirado por mais de 90 anos o ar de Deus e nunca paguei nada. E ele disse: eu tenho uma dívida impagável com Deus. Será que nós já paramos para pensar nisso? Que cada respiração é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, e nós não precisamos pagar. Esse período de confinamento, de quarentena, há de nos ensinar muita coisa. Porque geralmente o ser humano só dá valor àquilo que tem quando perde. Será que nós não vamos olhar para cima e pensar em tudo aquilo que Deus tem feito por nós? Verso 28 diz: nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, dele também somos geração. Nós não conseguimos dar um passo sem Deus. Nós não conseguimos virar o pescoço para a direita ou para a esquerda sem Deus. Sem Deus não somos nada. E esse Deus, ele notifica a cada um de nós a se arrepender. Diz que ele não leva em conta os tempos da ignorância, ou seja, o tempo em que nós não conhecíamos a palavra, o tempo em que nós não tínhamos o Espírito. Ele perdoa nossos pecados, ele joga todos os nossos pecados no fundo do mar. Ele nos transforma em uma nova criatura, nós nascemos de novo, mas ele notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Está no versículo 30. Arrependimento, metanoia, mudança de ideia. Nós precisamos mudar de ideia em relação a Deus, em relação a nós mesmos, em relação ao pecado, em relação ao mundo. É esse arrependimento, essa mudança de ideia que faz com que haja uma transformação em nossas vidas, uma metamorfose. Deus nos transforma de dentro para fora. Mas é preciso que haja arrependimento. Creio que todos nós já recebemos um dia uma notificação em casa, seja de que natureza for, não é? A notificação exige uma resposta, um cumprimento de uma obrigação. E todos nós que estamos hoje ouvindo a palavra de Deus, estamos sendo notificados. Quando o apóstolo Paulo termina de pregar lá em Atenas, alguns escarneceram, zombaram dele. Outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. Mas no verso 34 está escrito que houve alguns homens que se agregaram a ele e creram. Dá o exemplo, inclusive, de Dionísio e Dâmaris. E é sempre assim, não é? Quando o evangelho ressoa aos corações, são essas três respostas que aparecem. Nós podemos zombar e dizer que isso é tolice, é besteira, que Deus não existe, que Deus é nosso dinheiro. Nós podemos adiar para depois, né? Vou resolver sobre isso em outra hora. Ou nós podemos crer. Nosso desejo é que, ao ouvir essa mensagem, a mensagem de que há um Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, e Senhor do céu e da terra, que nos ama e cuida de nós em cada detalhe, até a respiração. Meu desejo é que, ao chegar essa notificação, cada coração se arrependa e busque a esse Deus. E você vai ver o que é andar em novidade de vida. Esse Deus nos ama. O verso 27 diz que ele não está longe de cada um de nós. Muitos estão tateando. Já viu quando alguém anda no escuro? Ou está vendado e
tenta achar alguma coisa, fica tateando, mas não tem a menor noção de onde a coisa está. Muitos estão aí tateando em busca de Deus e volta e meia encontra um Deus desconhecido ou um Deus falso. Mas aqui está escrito que Deus não está longe de cada um de nós. Pode ter certeza que Ele está bem pertinho de você nessa hora. Ele está ao alcance da sua voz, Ele está ao alcance das suas mãos, Ele está ao alcance da tua fé. Se você quiser agora, volte o seu coração para Deus, eleve o seu pensamento e receba de Deus essa transformação que Ele comprou para nós por um alto preço, o sangue do seu Filho unigênito. Estamos chegando à semana de Páscoa. Amanhã é o domingo de Páscoa. Páscoa é ressurreição. Páscoa é passar da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Páscoa é passar da velha criatura para o velho homem. Você pode aproveitar nessa manhã e dar uma virada na sua vida. E você vai ver que quando Deus está conosco, esse Deus verdadeiro, Senhor de tudo, nada poderá nos deter e nada nos fará temer. O que é um vírus diante de um Deus que é Senhor do céu e da terra? Quero que essa mensagem de fé, de esperança, possa encher o seu coração e a sua vida nessa manhã e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Meu querido, minha querida, que o seu fim de semana seja abençoado. E assim que essa quarentena terminar, estamos te esperando, porque juntos queremos cumprir o propósito do Senhor. Nossa igreja estabeleceu um propósito: adorar a Deus, viver em comunhão e transformar vidas. Então, se você puder e você quiser fazer uma visita para nós, é só você procurar um dos nossos endereços. Um já foi dito, que é da nossa sede, Rua Maurílio Gomes da Silveira, número 520, no Monte Castelo, próximo ao Asilo dos Velhinhos. Temos uma congregação também no bairro 208, liderada pelo pastor Ricardo Martins. Está na Rua Cruz de Souza, número 5, São Lucas. E temos também um trabalho em Barra do Piraí, tendo à frente o evangelista Wendel Faria. O endereço é a Rua Coronel Nóbrega, número 154,
Química, Barra do Piraí. Vamos agradecer a Deus? Pai, queremos agradecer a Ti pela nossa programação. Queremos Te louvar, Te bendizer, Te adorar, ó Deus, porque a Tua palavra arde dentro de nós, ó Deus. Assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, nós queremos, ó Deus, todos os dias ter o nosso coração aquecido, ó Deus, quebrantado, ó Deus, diante do Senhor, e entender que o Senhor está dirigindo, orientando, movendo, aconselhando todos nós. Livra-nos, ó Deus, de qualquer coisa que possa nos afastar da Tua presença. E que de fato, ó Deus, como a Tua palavra disse nesta manhã, que possamos buscar a Ti, o único Deus verdadeiro. Possamos buscar ao Senhor, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer as nossas limitações e saber que Tu és Deus presente na vida de cada um de nós. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor do Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam estendidas sobre toda a família Água da Vida e sobre todos os filhos de Deus na face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.